trouxe aqui para o Porto do Rio a gente começar o nosso programa sobre pirataria. Porque esse é o lugar onde boa parte dos produtos piratas que chegam ao Brasil é onde eles entram. E o consumo de pirataria só cresce no mundo todo, não é uma coisa só do Brasil, né? No mundo inteiro e cada vez com métodos mais sofisticados e mais ousados. E para o país em geral é uma coisa ruim, né? Porque não paga imposto, não gera emprego lá fora, no país de origem. Agora, e até porque tem uma ligação com outros tipos de crime também, né? Isso. Vamos falar com o inspetor Everson Chada. É o homem que comanda aqui da Receita Federal, sabe tudo sobre o combate à pirataria. Até porque está começando a chover, vambora, melhor a gente se proteger. Deixa eu botar os óculos para apresentar você. Esse aqui é o João, é o cara. Esse aqui é o Milton, coroa. Vamos lá. Vamos lá. Everson, a gente estava caminhando aqui no Porto do Rio, vendo o vai e vem das empilhadeiras aí, dos contêineres, esses apitinhos aí que eles fazem. E aí o Milton estava contando sobre uma matéria que ele fez há mais de 40 anos sobre contrabando aqui na Baía de Guanabara. Só que nessa época aí, os navios traziam a mercadoria solta, assim, dentro da embarcação. Como é que se combate pirataria na era dos contêineres? Bom, conforme você falou, né, houve uma mudança substancial da forma de se trabalhar no comércio exterior. E nós adotamos, a partir de um certo momento, uma metodologia de análise de risco focada no importador. Quer dizer, primeiro você vê se o sujeito está importante, é gente séria ou é gente nova, suspeita, é isso? Exatamente. Primeiro item dessa lista de análise de risco. A gente faz uma análise fiscal de todos os importadores, se ele tem um histórico, né? Até porque o que acontece muito em relação à pirataria, como nos demais ilícitos que acontecem no comércio exterior, as coisas estão conjugadas com várias infrações. É comum que o importador que figura na declaração de importação desse tipo de bem não seja uma empresa que exista de fato, né? Geralmente há uma ocultação do verdadeiro importador, então são colocadas empresas fantasmas para tentar burlar o fisco e tentar passar essas cargas no país. E entra mais no Brasil mercadoria pirata aqui pelos portos ou pela fronteira, por avião? Como é que é essa distribuição? Olha, o organismo de inteligência da Polícia do Rio de Janeiro identificou, fazendo estudos, identificou que cerca de 70% dos produtos piratas entram no país através da fronteira seca, né, por via terrestre. Os demais, né, modos de entrada no país, eu diria que representa 10% por avião e 20% pelos portos. Irineu Evangelista de Souza talvez tenha sido o maior empreendedor de nossa história. Mais talvez do que qualquer um de nós, ele queria inovação, progresso. Foi barão e visconde de Mauá, embora o imperador e muita gente bacana não gostassem dele, porque Mauá era contra a escravidão e a favor do sonho republicano dos gaúchos. É por isso que ele está aqui, nesta Praça do Rio. O desprezo pelos direitos de quem produz uma música, um livro, um filme, um computador ou um avião é uma espécie de furto. E quando um de nós consome um produto pirata, está repetindo o que fizeram os inimigos de Mauá. A Borges de Medeiros é uma das artérias principais aqui do centro de Porto Alegre. Sempre que venho para cá, eu procuro dar uma caminhada por essa avenida tradicional da cidade. Por ser um dos lugares mais movimentados do centro, a Borges de Medeiros está repleta de ambulantes e, por que não dizer, de produtos piratas. Eu vou conversar sobre esse assunto com o pessoal da música e do cinema aqui de Porto Alegre. Esse prédio cor-de-rosa aqui bem no centrão de Porto Alegre era a antiga casa do grande Mário Quintana, um dos maiores poetas brasileiros. Isso aqui pode não parecer, mas era um grande hotel. E o Mário morava num desses quartos. Depois da morte dele, o pessoal transformou isso aqui num centro cultural. Mas eu vim pra cá, não foi pra falar sobre poesia nem sobre Quintana. Foi pra bater um papo sobre pirataria e cinema, com o jovem diretor porto-alegrense Diego Miller. Diego, a gente procurou porque você é um cara jovem, mas que já teve um filme seu pirateado. Um curta-metragem, Invasão do Alegrete. Como é que é isso? Como é que foi essa história?
Eu acho que essa questão da pirataria, eu acho que a gente só tem uma real visibilidade disso e entende quando dói na gente, né? Uhum. E a gente tem na produtora um rastreador do Google, que é um programa gratuito da internet, que tu coloca lá várias questões que envolvem o teu trabalho, a tua produtora, os teus filmes, né? Aí eu recebi um e-mail do Google dizendo que o meu filme estava estreando naquela semana num site. E eu disse, ué, mas como assim, né? Aí fui lá no site e entrei, era um site de compartilhamento de arquivos. Eu cliquei, olhei, a sinopse em inglês não era a mesma sinopse em inglês que eu tinha feito para o filme. E eu fui seguindo passo a passo, né? Para saber até onde aquilo ia, né? Fui indo, até que chegou lá e tinha um número de downloads feitos, que na época eram 3.000 downloads feitos. E eu segui, foi todo o processo, até que chegou uma hora que me pediu meu cartão de crédito, né? Aí eu fui ver, o preço era $4,99. O primeiro sentimento foi indignação, porque eu recém tinha acabado de filmar e eu sei o quanto foi custoso para mim fazer aquele filme. Porque além do prêmio da Petrobras e o último aporte que foi dado pelo Banrisul, ainda eu tive que colocar grana no filme, né? E eu fiquei indignado, mas depois, com o tempo, eu fui vendo que aquilo era um motivo de orgulho, porque, pô, o filme é tão interessante assim que tem muita gente que tá afim do filme. É um termômetro do interesse do público. E os caras se interessaram, né? Porque até então eu tinha recebido muitos e-mails de pessoas perguntando como é que podia fazer para adquirir o filme. A primeira resposta que eu dava é que primeiro ele ia fazer o circuito de festivais, que normalmente é obrigatório um ineditismo do filme, e depois eu ia disponibilizar. E aí, com isso, o que eu fiz a partir disso? Como a gente não tem um processo de distribuição no Brasil muito interessante, assim, e para curta-metragem, menos ainda, eu disponibilizei no meu site, no meu site eu tenho, no site da produtora, eu tenho os meus filmes, tenho trailers do filme, e tenho um atalho para as pessoas que querem adquirir o filme. É evidente que eu não tenho um lucro imenso, assim, com a comercialização do Alegrete. Mas eu posso te dizer que já vendi uns 50 filmes pela internet, assim, com cap e tudo. Mas fui motivado pela pirataria. A pirataria me alertou. Tu faz alguma coisa, pelo menos para diminuir esse prejuízo, ou alguém vai fazer por ti. Mas você sente que existe uma diferença na postura com relação à pirataria nos diretores coroas e diretores caras, jovens e velhos, assim? Eu acho que sim, porque eu acho que os diretores jovens, eles são mais compreensivos com um monte de coisa, né? Os diretores mais jovens, eles, quando vão fazer isso é o que eu imagino, né? Quando vão fazer um filme, eles já partem Já se antecipam, né? Já sabem que existe a possibilidade de o filme deles ser pirateado. Por que o consumidor topa comprar um produto pirata, mesmo sabendo que ele pode criar sério arrependimento, provoca desemprego, prejuízos sérios para artistas e empresas e ainda tira do governo recursos que deveriam ir para a saúde e educação? Dinheiro, amigos. Todos nós, quando aceitamos comprar um ou qualquer outro produto pirata, estamos prejudicando muita gente. Será que vale a pena? A consciência não dói? Rafael Costa, 25 anos, jornalista. Pela tua pequena biblioteca ali, eu estou vendo que você é bem informado e informado. Por que você compra videogames piratas? Bom, eu acho que eu, como todo mundo, eu acho que eu sou atraído pelo preço, né? Pelo menos eu era atraído pelo preço, por ser muito mais barato. E jogo de videogame, ainda mais do que os DVDs de filme, porque os jogos de videogame são muito caros, né? São muito mais caros do que o normal. Então você tem essa diferença de preço que acaba conquistando todo mundo. O consumo no Brasil aumentou como um todo. De 2006 para cá, em 5 anos, aumentou o consumo de itens formais, de itens legais e também de itens piratas. Em segundo lugar, o avanço da produção desses itens, porque hoje em dia CDs, DVDs, programas de computador, quem falsifica faz de uma maneira muito simples, dentro de casa, qualquer oficina de fundo de quintal, qualquer computador, você reproduz essas mídias com uma facilidade muito grande. Sim, mas uma pessoa bem informada, ela sabe também que por trás de preço barato, isso está causando desemprego nas fábricas de produtos, está causando queda de qualidade,
está apresentando também risco para os seus próprios aparelhos, que eu acho que foi o que você aprendeu na pele, né? O que aconteceu exatamente? Bom, enfim, eu sempre comprei vários jogos piratas de videogame, PlayStation, vários. Tudo deu certo, até todos davam super certo, todo mundo se divertia. E eu só tinha um jogo original, que foi o que veio. Mas aí eu tinha mais uns 3 ou 4, todos piratas, e acabou que ele parou de funcionar. Você foi o vereador para se explicar? Ô, malandro. Mas como é que eu vou, né? Eu sei que eu tô errado, vou falar o quê? Só aí que deu a consciência do erro, é isso? Só quando passa errado. Até lá estava tudo bom. Pois é. A gente sabe que faz errado, né? Mas enfim, eu acho que o preço realmente era o maior. Enfim, por exemplo, nesse caso aí, qual era a diferença de preço exatamente? Eu acho que uma fita original, um CD original do PlayStation está em torno de R$200. R$200? De 200 para 10. Você paga 10? Mas você vê que é uma diferença absurda. É uma verdadeira epidemia que gera prejuízos para a sociedade como um todo. Só quem ganha é quem vende os itens piratas, porque ele prejudica o consumidor, porque compra um produto de qualidade inferior, que não tem garantia, que ele depois não vai poder usufruir daquele bem no médio prazo, ele se esgota rapidamente. O comércio, que deixa de ter o seu faturamento, ter um faturamento muito maior do que poderia, não consegue ter preços mais competitivos, porque ele vende um volume menor e acaba prejudicando também o consumidor por causa disso, porque ele tem que diluir os seus custos fixos numa base menor. A indústria, que vende menos também, produz menos e vende menos, porque ela tem os seus produtos reproduzidos sem qualquer direito autoral, o que também prejudica o artista, que não recebe os seus direitos da sua obra. O governo, a lista é grande. Sabe por quê? Os mais jovens ficam mais curiosos em filmes, alguma coisa, jogos. Eles compram mais, entendeu? Eu acredito que sim, que a pessoa mais experiente, ela evita esse tipo de comércio ilegal. Não tem idade. Ela está comprando um produto porque está adquirindo num valor comercial bem menor, às vezes encontra que financeiramente é mais barato. Então acho que isso aí é versátil. Não tem idade definida para consumir. Quando você compra um produto pirata, está fazendo a mesma coisa que os piratas ingleses faziam com os galeões espanhóis ou os piratas somalis modernos fazem ainda hoje no Golfo de Aden. Um estudo da Federação do Comércio revela que os produtos mais pirateados são CDs, DVDs, calçados, tênis, bolsas, relógios, perfumes, óculos, cigarros, artigos esportivos e brinquedos. Agora, olhe em volta em casa. Tem alguma coisa com a sombra de um sujeito vestido como Johnny Depp naquele filme Piratas do Caribe? Essa turma agora não fica só no mar, eles estão também em terra, atrás de caixotes nas calçadas das ruas ou até em camelódromos e lojas bem arrumadinhos e com vendedores simpáticos. E não tem escapatória. Vamos ver se pelo menos você sente remorso por economizar alguns reais e causar prejuízo a tanta gente. Carlinhos, esse lugar aqui é um lugar muito importante para as bandas aqui de Porto Alegre, de rock and roll. São bandas que, coincidentemente, têm uma postura muito de vanguarda com relação à distribuição gratuita de música na internet, download gratuito. Como é que você se posiciona com relação à pirataria hoje em dia? Acho que, para começar, a gente precisa diferenciar o que é pirataria e o que é download gratuito bem diferenciado, né? O que é provocado pela banda, como download gratuito que a banda mesmo queira promover e a partir daí os seus fãs ou o pessoal que curte a banda passe adiante, mande o disco inteiro para outro fã em outro lugar
Isso daí eu acho extremamente saudável. E com relação a outras formas, né, do pessoal que já ganha dinheiro com isso, que pode com isso, de repente, estragar ou lesar outras pessoas, aí sim eu acho que já pode ser chamado de pirataria. Mas com isso, no meu papel de banda, no meu papel de compositor, nesse papel eu acho interessante que a minha música seja divulgada, que a minha música chegue a lugares diferentes, não importa como. Porque, infelizmente, hoje o músico só ganha dinheiro fazendo show, cara. Você acha que isso vai mudar a sua postura com relação à pirataria? Cara, com certeza já me faz pensar em como fazer de uma forma... Porque você como músico... De uma forma que me lese menos. Eu você penso tem que assim... pensar, você acha que o músico, então, tem o papel, a importância, assim, de pensar para ele mesmo também? Sim, mas eu sou um fã de música, cara. Eu tenho uma banda de rock. E o rock tem essa postura de ser fã. O roqueiro é fã. Acima de qualquer coisa, eu sou um fã. E eu baixo disco de graça, cara. Eu não compro discos toda hora como eu deveria. Ainda compro discos, pelo menos isso. O preço do disco é um problema também? Com certeza, cara. R$30 um disco que, na verdade, podia custar uns 5, 10 reais e ser mais barato para o público. Eu quero que o público tenha acesso à minha música, porque quando mais gente tiver acesso à minha música, mais shows eu vou fazer e mais fácil vai ser de chegar em qualquer lugar. Você acha que a galera da sua geração aqui, 30 e pouquinhos, a galera mais jovem também, da cena rock and roll aqui de Porto Alegre, tem uma postura mais aberta com relação à pirataria, ao download livre? Cara, o pessoal das antigas? São duas coisas. A minha geração especificamente, a BD, faz parte da primeira leva de bandas daqui, do Brasil inteiro, que trabalhou com a internet. Então, a gente fazia questão de distribuir MP3 e quanto mais a gente conseguia distribuir naquela época, em 98, 99, era ótimo, entendeu? Quanto mais a gente conseguia passar adiante nossos MP3, era ótimo e gratuitamente. E acredito que muitas bandas hoje começando também ainda pensem assim, que querem mais é que todo mundo baixe o seu disco, querem mais é que todo mundo ouça, né, o seu trabalho. Olha aí, cara, o Coroa sabe das coisas. Manja só, eu posso botar aqui num site, no computador, e ouvir a música que eu quiser de graça. Eu só não posso é gravar e, portanto, não posso roubar músico, compositor, cantor, que tem direitos autorais, o trabalho deles. Então, veja bem, Rádio UOL com BR. Você liga aqui no Brasil, tem tudo que você quiser ouvir, tudo, tudo, tudo. E ainda tem uma outra aqui, americana, eu acho, que é Groove Shark, quer dizer, tubarão de ranhuras, aquele que roubava disco antigo ainda. E você fica, sabe, com a alma limpa, porque além de tudo, nesse Groove Shark, você pode até fazer uma doação para as vítimas do tsunami do Japão, para a Cruz Vermelha Japonesa. Paga $20 e fica com a consciência em paz. Portanto, nada de pirataria, hein, João? Milton, toda aquela conversa sobre cinema e pirataria lá em Porto Alegre acabou me dando vontade de conhecer Gramado. Pela sua bem atrás de mim está o Palácio dos Festivais, onde todo mês de agosto rola o Festival de Gramado, que é tipo o Oscar do cinema brasileiro. Bom, muitos filmes que são exibidos e premiados aqui acabam indo parar nos camelôs de todo o Brasil. Bom, eu vou conhecer a cidade, dar um rolê agora e depois te conto minhas impressões quando voltar aí para o Rio. Falou? Até mais. O consumo de produtos piratas aumentou de 2006 para 2010 de forma generalizada no Brasil. Aumentou entre as classes C, D, E, A, B, entre homens e mulheres, entre jovens, adultos e idosos. Então, o que aconteceu, no geral, também aconteceu entre as regiões, mas a gente pode dizer que hoje, se nós conseguirmos atingir nessa campanha pela conscientização dos mais jovens, né, é um grande trunfo que nós temos, não apenas na questão do consumo consciente ou do meio ambiente, mas também no produtos piratas. A gente procurar falar com os mais jovens, que vão ser aqueles que vão fazer o país nosso do futuro, né? Então é importante essa sensibilização entre os mais jovens.
Olha aí, pessoal, só para vocês verem que pirata não se pode confiar. Marquei uma entrevista pela internet com um representante conceituado do Partido Pirata. Ele não apareceu. Em pirata nunca se pode confiar, nem para conversar. Aí eu pergunto a você, você vê aquilo ali, como é que você confia naquele sujeito que está ali no meio da rua te oferecendo? O que te dá o mínimo de confiança para dar 10 reais a ele? Porque eu não dou 10 reais a cada um, que tem que querer qualquer coisa. Eu acho que a confiança, na verdade, é o que você falou antes. Você saber que se você perder alguma coisa, você perdeu 10 reais, né? Você não tá, enfim, então acho que a confiança, você não confia, na verdade, nele. Você sabe que, de repente, o DVD não tem nada. Mas por ser 10 reais, talvez você arrisque, porque você não vai arriscar 200. Muita gente não pode nem pagar 200, né? Tá certo. E o remorso só vem quando dá errado. O remorso vem quando dá errado. Tem outros amigos que tenham passado pela mesma experiência que você? De quebrar videogame, não, mas já tive amigos que enfim, quebrou o rádio do carro. Uma outra amiga minha em Petrópolis quebrou... Hoje em dia quase ninguém mais tem, mas aquele mini system de CD, de eu botar CD pirata dela também quebrou. No seu meio, no meio dos jovens, o jovem que quer brincar no videogame, que quer ouvir umas músicas, você acha que está muito difundido a atração pelos piratas? Eu acho que não sei se está difundida a atração pelos piratas, porque o pirata não atrai ninguém, né? Eu acho que está difundida a atração pela economia que o pirata representa. Mas... E você, depois dessa experiência, passou a pagar 200 reais por um videogame? Não? Eu, por enquanto, estou sem videogame nenhum, mas provavelmente nunca mais comprarei pirata. Mesmo DVD ou qualquer outra coisa? Não, mesmo DVD qualquer outra coisa, porque não vale a pena. Daqui a pouco a indústria vai te contratar. Aí eu vou ser garoto propaganda. Vou ser garoto, meus amigos, eu comprei o videogame e me lasquei todo. Vai se preparando, treinando para fazer isso. É caríssimo, né? Para um salário que a gente ganha, para a gente que é salariado, um CD que não é pirata, estão lá em cima, é um absurdo o preço, né? Quando chega para o consumidor, o que é mais caro, e o consumidor de renda alta pode comprar. E o povo da classe média ou baixa entra nessa de comprar pirata. Mas eu não compro pirata, porque para mim aquilo até estraga os aparelhos. A pessoa, se puder comprar um produto legal, de marca legal, até o próprio CD que você põe no seu aparelho, até no rádio, ele danifica o próprio equipamento. Então é melhor você comprar o produto certo, mesmo que seja um pouquinho mais caro. Eu sou totalmente contra a pirataria, porque além dela não recolher impostos, você não sabe direito o que você está levando para sua casa. Milton, não haveria lugar melhor no Rio de Janeiro para encerrar esse programa do que o Mercado Popular do Uruguaiana, né? Um lugar que existe já há 17 anos e foi alvo recente de uma operação da polícia contra a pirataria. Vários boxes estão fechados, os que estão abertos não vendem mais produto pirata e aqui é o símbolo da luta contra a pirataria no Brasil inteiro. Depois que houve a operação policial, aonde foi retirado do mercado toda a pirataria, algumas pessoas não estão conseguindo trabalhar porque estão totalmente sem condições financeiras de reabrir seus boxes. A economia informal, ela se reinventa e vai fazendo uma coisa em cima da outra. Porque ela é sempre criativa, é mais criativa do que as pessoas que criam impostos. E também acho que as pessoas que vendem produto pirata no Brasil inteiro por motivo assim, mais de necessidade mesmo, tem que ser também amparadas de alguma maneira, né? Se a pessoa faz isso de maneira ilegal, às vezes ela não tem perspectiva de vida. Então, junto com a repressão, tem que ter esse cuidado. Esse aqui é o João, é o cara. Esse aqui é o Milton, o Coroa. Até a próxima semana.